A verdade que pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua vida é esta: você nunca esteve preso na mesma realidade. Você apenas aprendeu a acreditar que estava. Eu falo com você a partir de uma compreensão simples, mas profundamente transformadora. Aquilo que você chama de realidade fixa não é uma estrutura rígida que o aprisiona. É um campo vivo de possibilidades que responde continuamente à sua percepção. Neste exato momento, existem inúmeras versões da sua vida coexistindo no agora. Existe a versão em que você repete os mesmos padrões, e existe a versão em que você já vive a mudança que deseja. A diferença entre elas não está no tempo, no esforço ou na sorte. Está no alinhamento. Eu não vejo o tempo como uma linha que avança para frente. Eu vejo o tempo como um conjunto de presentes paralelos. Tudo o que você chama de passado e futuro são apenas perspectivas diferentes do mesmo agora. Quando você entende isso, percebe que mudar de realidade não significa esperar que algo aconteça. Significa escolher conscientemente qual versão do agora você decide acessar. A realidade que você deseja viver não precisa ser criada do zero. Ela já existe como uma possibilidade vibracional disponível. O que você chama de transformação é, na verdade, um reposicionamento da sua consciência dentro desse campo. E quando você aprende a reconhecer os sinais desse alinhamento, a mudança deixa de parecer um mistério e passa a se tornar um processo natural. Se essas ideias despertam algo dentro de você, eu convido você a participar ativamente desta experiência. Curta este vídeo e escreva nos comentários: você acredita que já mudou de realidade alguma vez sem perceber? A sua resposta pode abrir espaço para uma compreensão ainda mais profunda do que vamos explorar juntos. Agora, eu vou conduzir você ao primeiro princípio fundamental dessa mudança. Eu começo pelo princípio que sustenta toda a compreensão sobre mudança de realidade. Existe apenas o agora. Não há um passado que ficou para trás, nem um futuro esperando adiante. O que existem são diferentes pontos de vista dentro do mesmo instante eterno. Quando você acredita que está avançando no tempo, o que realmente ocorre é um deslocamento da sua consciência entre perspectivas do agora. Imagine o agora como um campo infinito que contém incontáveis versões de experiência. Cada escolha, cada pensamento recorrente e cada estado emocional funcionam como coordenadas que posicionam você em uma dessas versões. Você não está caminhando em direção a um destino distante. Você está sintonizando frequências que já existem. A realidade que parece nova não surge do nada. Ela sempre esteve disponível como uma variação do presente. Quando você compreende isso, a ideia de mudança assume outro significado. Mudar de realidade não é forçar eventos externos. É ajustar o ponto de observação a partir do qual você experimenta o agora. Sempre que você refina a sua percepção, acessa uma perspectiva diferente que já contém as próprias consequências. Por isso, pequenas mudanças internas podem gerar transformações externas que parecem desproporcionais. Você não está empurrando o mundo. Você está mudando de canal. Esse campo de múltiplas realidades é inesgotável. Sempre existe outra versão disponível, outro ângulo do agora pronto para ser explorado. O crescimento não é uma corrida contra o tempo, mas o aprofundamento da sua capacidade de reconhecer essas possibilidades. Quando você passa a valorizar cada experiência como uma porta para uma nova perspectiva, a vida deixa de ser repetição automática e se transforma em descoberta consciente. Essa compreensão dissolve a sensação de estagnação. Se tudo acontece no agora e o agora contém infinitas variações, então você nunca está preso. Você está apenas focado em uma frequência específica, e o foco pode ser redirecionado. Ao perceber isso, você começa a sentir que a realidade é muito mais maleável do que parecia. Esse é o primeiro passo para assumir uma participação ativa na própria experiência. Agora eu aprofundo um ponto que surge naturalmente dessa compreensão. Cada pessoa experimenta a própria versão da realidade.
Quando você pergunta qual é a verdade entre tantas visões diferentes, a resposta é direta. Todas as verdades são reais dentro do nível em que são vividas. Isso não é confusão. É um sinal de que a existência é ampla o suficiente para sustentar múltiplas perspectivas legítimas ao mesmo tempo. A sua experiência do mundo não é uma cópia exata da experiência de outra pessoa, mesmo quando vocês compartilham o mesmo ambiente. Cada consciência funciona como um ponto de observação dentro de uma estrutura holográfica. Em um holograma, cada parte contém o todo, mas sempre a partir de um ângulo específico. Assim também acontece com a realidade. Você vive em uma bolha de experiência completa em si mesma, e essa bolha se cruza com as dos outros por meio de consensos coletivos. Isso ajuda a entender por que duas pessoas podem presenciar o mesmo evento e interpretá-lo de formas totalmente diferentes. O evento é apenas o palco comum. A realidade vivida é moldada pela frequência interna de cada um. Quando eu digo que você cria a sua realidade, não falo de isolamento. Falo de responsabilidade vibracional. Você participa de um campo compartilhado, mas a forma como esse campo se organiza para você depende das crenças e estados que sustenta. Nenhuma experiência é falsa para quem a vive. Algumas expandem a percepção, outras a limitam, mas todas são expressões válidas dentro da criação. Quando você reconhece isso, deixa de buscar uma verdade única que anule as demais. Em vez disso, passa a explorar de forma consciente a versão de realidade que deseja habitar. Ao ajustar crenças e interpretações, você ajusta também a linha de realidade que acessa. Essa pluralidade não enfraquece a existência. Ela revela a sua riqueza. Você não precisa negar a experiência de ninguém para confirmar a sua. O essencial é perceber que o poder de transição está sempre disponível. A cada instante, você pode escolher sustentar perspectivas que o aproximem da versão de si mesmo que deseja viver. Eu apresento o mecanismo central que permite a transição consciente entre realidades. Ele é simples, direto e estrutural. Haja de acordo com a sua maior excitação dentro do limite da sua capacidade. Quando não puder mais agir sobre ela, passe para a próxima coisa mais excitante disponível, e faça isso sem criar expectativas sobre o resultado. Eu não uso a palavra excitação como um impulso aleatório ou superficial. Falo de um estado de entusiasmo genuíno que indica alinhamento. Aquilo que desperta em você vitalidade, curiosidade e presença funciona como um sinal de que existe uma versão da realidade compatível com essa frequência. Quando você segue esse impulso, ajusta naturalmente a sua posição dentro do agora. O ponto central é a ausência de expectativa rígida. Quando você se fixa em um resultado específico, acaba restringindo o campo de possibilidades. A função dessa fórmula não é garantir um desfecho previamente imaginado, mas permitir que a realidade se reorganize de acordo com o seu alinhamento. A expectativa nasce do medo de perder controle. O alinhamento nasce da confiança em participar do fluxo. Cada ação guiada pela sua maior excitação representa um deslocamento sutil para outra linha de realidade. Você pode não perceber de imediato, mas a soma desses movimentos cria padrões de sincronicidade. Situações começam a se encaixar, encontros acontecem no momento certo, e oportunidades surgem de formas que parecem improváveis. Isso não é acaso. É a consequência natural de agir em coerência com a própria frequência. Quando você ignora de forma constante aquilo que o entusiasma por medo ou por obrigação externa, tende a permanecer em linhas de realidade que reforçam a desconexão. Quando escolhe agir em alinhamento, entra em trajetórias que refletem autenticidade. Esse movimento não precisa ser dramático. Pequenas decisões diárias já são suficientes para alterar o curso da experiência. Essa fórmula não é um exercício ocasional. Ela descreve a forma como a consciência se desloca o tempo todo.
Quando você a aplica com consistência, começa a perceber que sempre existe um próximo passo claro. E seguir esse passo é o que mantém a transição em movimento. Talvez neste ponto você esteja pensando que tudo isso parece amplo e complexo demais para ser aplicado de forma prática. Então eu esclareço algo essencial. A criação pode ser ricamente complexa nos seus desdobramentos, mas é fundamentalmente simples na sua base. O erro mais comum é confundir a complexidade dos efeitos com a complexidade da causa. O universo se manifesta em incontáveis formas, situações e experiências, mas o princípio que organiza esse movimento é direto. A realidade responde à frequência que você sustenta. Quando você complica demais o processo, tende a se afastar dessa clareza. Não porque a verdade esteja escondida, mas porque surge a crença de que algo só tem valor se for difícil. Observe como, em muitos sistemas naturais, estruturas extremamente sofisticadas nascem de regras simples. A diversidade de sons em uma composição musical surge da vibração, do ritmo e da frequência. A partir desses elementos básicos, constroem-se paisagens sonoras praticamente infinitas. A realidade funciona de modo semelhante. A sua riqueza não exige mecanismos obscuros. Ela emerge da expansão contínua de princípios elementares. Quando alguém acredita que precisa dominar técnicas muito elaboradas para mudar de realidade, pode passar anos acumulando métodos sem perceber que ignora o fundamento. O movimento começa no alinhamento simples com o que ressoa no agora. Seguir a excitação, ajustar crenças e reconhecer a multiplicidade de perspectivas já inicia a reorganização da experiência. Isso não significa que explorar a complexidade seja um erro. Se para você é estimulante investigar camadas profundas de conhecimento, isso também faz parte do processo. A diferença está em entender que a complexidade é uma escolha de exploração, não uma exigência para acessar a essência. A base continua disponível a cada instante. Quando você retorna a essa simplicidade, percebe que a mudança de realidade não depende de circunstâncias extraordinárias. Ela acontece no cotidiano, em decisões aparentemente pequenas que reposicionam a consciência. A criação é expansiva porque permite variações infinitas, mas o acesso a essas variações começa sempre por um princípio claro e aplicável agora. Levo você ao ponto que conecta tudo o que discutimos até aqui. A frequência que você sustenta é o motor invisível que determina a realidade que você acessa. Tudo na criação é vibração. Pensamentos, emoções e intenções não são elementos abstratos separados. Eles são padrões energéticos que posicionam a sua consciência dentro do campo do agora. Quando você mantém estados recorrentes de medo, dúvida ou resistência, acaba se sintonizando com linhas de realidade que refletem essas frequências. Da mesma forma, quando cultiva presença, curiosidade e entusiasmo, começa a acessar versões em que essas qualidades encontram correspondência externa. Isso não é punição nem recompensa, é ressonância. A realidade responde por afinidade. Você pode imaginar esse processo como um sistema de sintonia. Um rádio não cria a música que toca. Ele apenas se ajusta à estação que já está transmitindo. A sua consciência funciona de modo semelhante. Cada mudança interna ajusta o canal que você percebe. Por isso, eu enfatizo que o trabalho principal não é forçar o mundo, mas reconhecer e refinar a frequência que você escolhe sustentar. Esse refinamento não exige esforço tenso. Ele começa com a observação honesta do seu estado presente. Ao perceber padrões repetitivos, você ganha a possibilidade de redirecioná-los. Pequenas práticas de atenção, como pausar antes de reagir ou escolher conscientemente pensamentos que expandem, já modificam a vibração que você emite. Com o tempo,
essas escolhas constroem novas trajetórias. Agora eu convido você a participar ativamente. Escreva nos comentários como você percebe a sua mudança de frequência no dia a dia. Você já notou momentos em que um ajuste interno transformou a forma como a realidade respondeu? Compartilhar essa percepção reforça a consciência de que a sintonia é um processo contínuo e acessível. Quando você entende a frequência como a linguagem fundamental da existência, começa a enxergar cada experiência como um tipo de feedback. A realidade deixa de ser algo que simplesmente acontece com você e passa a ser um diálogo que acontece através de você. Quando você começa a ajustar a sua frequência de forma consciente, um fenômeno específico passa a se tornar mais evidente na sua vida: a sincronicidade. Eu descrevo a sincronicidade como o reflexo visível de um alinhamento invisível. Ela funciona como um indicador de que você já está se movendo entre linhas de realidade compatíveis com o seu estado interno. A sincronicidade não é coincidência aleatória. Ela é a organização natural dos eventos quando a sua vibração entra em coerência com uma determinada versão do agora. Situações começam a se encaixar com menos esforço. Informações chegam no momento em que você precisa. Pessoas aparecem trazendo oportunidades inesperadas. Isso não acontece porque o universo decidiu favorecê-lo, mas porque você está em ressonância com uma configuração específica de experiências. Quanto mais você segue a sua maior excitação sem criar expectativas rígidas, mais frequentes se tornam esses sinais. Eles funcionam como confirmações de rota. Cada sincronicidade indica que você está navegando em uma trajetória alinhada. E quando parece que nada acontece, isso também é um tipo de feedback. Às vezes o silêncio mostra que é necessário ajustar a escuta interna antes de avançar. É importante entender que a sincronicidade não elimina desafios, ela transforma a maneira como você os encontra. Obstáculos deixam de parecer barreiras definitivas e passam a funcionar como pontos de redirecionamento. Quando você interpreta esses momentos como parte do diálogo entre a sua frequência e a realidade, ganha flexibilidade para responder em vez de reagir. Esse processo modifica a sua relação com o controle. Em vez de tentar prever cada detalhe do futuro, você aprende a reconhecer padrões que surgem no presente. A confiança substitui a tensão. Você percebe que não precisa forçar o fluxo, apenas acompanhar os sinais que indicam a próxima direção coerente. Assim, a sincronicidade deixa de ser um evento raro e se torna uma linguagem cotidiana da experiência. Agora eu abordo um elemento que sustenta silenciosamente todo o processo de mudança de realidade: o desapego. Muitas pessoas acreditam que manifestar uma nova experiência exige controle absoluto sobre os resultados. No entanto, o apego rígido é justamente o que impede a transição fluida entre linhas de realidade. Quando você se fixa em um resultado específico, cria tensão. Essa tensão nasce da ideia de que existe apenas uma forma correta de a realidade se organizar. Mas o campo do agora contém infinitas possibilidades, muitas delas mais amplas do que a sua imaginação atual consegue prever. O desapego não é indiferença, é abertura. É a disposição de permitir que a realidade responda de maneiras que talvez superem as suas expectativas iniciais. Eu explico isso de forma direta. Você pode ter uma intenção clara, mas não precisa aprisioná-la em um único desfecho. A intenção orienta a direção vibracional. O desapego libera o caminho para que a manifestação encontre a rota mais coerente. Quando você combina foco com flexibilidade, entra em um estado de cooperação com o fluxo do agora. Esse estado reduz o medo de errar. Cada escolha deixa de carregar o peso de uma decisão definitiva e passa a ser vista como exploração. Se uma experiência não corresponde ao que você imaginava, ainda assim, ela oferece informação valiosa sobre a frequência que você está emitindo. Você ajusta e continua.
O movimento nunca é desperdiçado. Praticar o desapego também transforma a relação com o tempo. A ansiedade surge quando você tenta antecipar resultados. Ao trazer a atenção de volta para o presente, percebe que a única ação disponível é a que acontece agora. E é nessa ação que a mudança de realidade se consolida. O futuro deixa de ser uma preocupação distante e se torna uma extensão natural do alinhamento atual. Quando você integra o desapego ao entusiasmo, cria um equilíbrio poderoso. A excitação impulsiona o movimento. O desapego preserva a fluidez. Juntos, eles abrem espaço para que novas realidades se revelem com clareza crescente. Existe um ponto que determina se a mudança de realidade permanece apenas como ideia ou se torna concreta na sua experiência. Você só acessa uma nova realidade quando se torna a versão de si mesmo que já vive nela. Cada linha de realidade corresponde a um estado de identidade. Não é o mundo que muda primeiro, é o você que o percebe. Muitas pessoas tentam transformar a própria vida mantendo a mesma autoimagem. Elas querem resultados diferentes, mas continuam sustentando a identidade que pertence à realidade antiga. Esse descompasso gera frustração. Quando você entende que cada versão de experiência já contém uma versão correspondente de você, percebe que a transição exige incorporação interna. Tornar-se essa versão não significa fingir ser outra pessoa. Significa reconhecer quais crenças, atitudes e emoções definem o você que habita a realidade desejada. Pergunte a si mesmo: como essa versão pensa? Como reage aos desafios? Que escolhas faz no cotidiano? Ao começar a agir de acordo com essas respostas, você ajusta a sua assinatura vibracional. Esse ajuste não acontece de uma vez. Ele se constrói por repetição consciente. Pequenos comportamentos alinhados reforçam a nova identidade. Com o tempo, o que parecia esforço se torna natural. A realidade responde a essa coerência, apresentando cenários compatíveis. É assim que a mudança deixa de ser tentativa e passa a ser expressão. Existe também um aspecto de permissão. Muitas vezes você já sente o impulso de agir como essa versão mais expandida, mas hesita por apego à imagem antiga. Liberar essa hesitação é permitir que a identidade evolua. Você não perde quem foi. Você integra a experiência e amplia quem pode ser. Quando identidade e frequência entram em harmonia, a transição entre realidades se acelera. Você começa a perceber que a versão desejada nunca esteve distante. Ela sempre existiu como potencial no agora, aguardando apenas a sua decisão de habitá-la. Tudo o que foi explorado até aqui converge para uma compreensão simples e direta. A realidade não é um destino fixo. Ela é um campo vivo que responde à sua consciência em tempo real. O agora contém infinitas versões de experiência. Cada ajuste de frequência, cada escolha alinhada com a sua excitação e cada mudança de identidade reposicionam você dentro desse campo. Você não precisa esperar um momento especial para começar. A transição entre realidades não acontece em um futuro distante. Ela se manifesta em decisões silenciosas tomadas no presente. Quando você reconhece que sempre existe uma próxima ação coerente disponível, a mudança deixa de parecer abstrata e passa a ser uma prática cotidiana. Seguir a excitação, cultivar o desapego, refinar a frequência e incorporar a identidade correspondente são partes de um mesmo movimento. Esses elementos não exigem perfeição, exigem atenção. A cada instante, você recebe feedback da própria experiência. A realidade funciona como um espelho dinâmico que reflete o estado que você sustenta. Ao observar esse reflexo com clareza, você ganha liberdade para ajustar a direção. Essa liberdade não elimina a incerteza. Ela transforma a maneira como você a vivencia. Em vez de temer o desconhecido, você passa a explorá-lo como uma extensão natural do agora.
Cada nova perspectiva amplia a compreensão de que a existência é um processo contínuo de descoberta. E dentro desse processo, a sua participação é insubstituível. Se este conteúdo trouxe clareza para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários qual mudança de realidade você escolhe acessar a partir de hoje. A sua interação fortalece a troca de experiências e mantém essa exploração em movimento. Para manter total transparência, este conteúdo foi organizado com o auxílio de inteligência artificial, com o objetivo de transmitir essas ideias de forma clara e acessível.